pronto. Quintou e aqui estamos, mais uma quinta-feira, mais um Quinta Business. Eu sou o Arthur, hoje ao meu lado o Bruno novamente. Por que você tá desse visual aí, Bruno? Cara, tô fazendo um merchan aqui da Relogiere, mas principalmente do Kerp de Piratuba, que vai acontecer agora em janeiro. A gente tá indo pra 110ª edição e hoje a gente tá aqui com as candidatas, a rainha, a princesa também. E a gente vai bater um papo aqui para poder estar divulgando também essa festa. Vou começar aqui então com a Emily. Emily, se apresente. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade. Cumprimentar as meninas também, porque é um prazer estar participando disso ao lado delas. E eu me chamo Emily Daniele Lago e eu tenho 17 anos e também represento a Companhia Hidromineral de Piratuba. Boa noite a todos. Boa Gostaria noite. de primeiro agradecer pela oportunidade de a gente vir aqui falar um pouco sobre a gente e também sobre o Kerp. Meu nome é Fernanda Caroline Molim, eu tenho 19 anos e represento nesse Kerp a comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil. Boa noite, então, primeiramente aos meninos, também aos ouvintes e as meninas aqui que, vão ser nossas companheiras nesse Kerp inteiro. Eu me chamo Maria Clara Matzenbacher, tenho 18 anos e vou representar a Associação de Hotéis na 110ª edição do Kerp de Piratuba. A gente está muito feliz por estar aqui, por poder divulgar aqui no podcast dos meninos. Esse podcast, o primeiro podcast, acho que daqui de Piratuba, né? Isso. Essa festa é tão tradicional e tão cultural, tão importante para nossa cidade. Então é uma alegria muito grande estar aqui e uma alegria muito grande falar com vocês hoje. Qual que é a expectativa? Como é que chegou esse convite para vocês? Eu vou começar aqui com a Emily e a gente segue na sequência. Bom, eu tava lá na loja repondo. Aí, de repente, a Vitória me liga e falou assim: Emily, eu posso conversar com você? Daí eu já tinha atendido. Eu falei: sim, fala. Viu, tu tem interesse em participar do Kerp? Daí eu falei: claro que eu tenho, já aceitei na hora. Aí eu falei: só preciso desligar que chegou cliente. Aí eu olhei assim, a cliente era a mãe de uma das minhas melhores amigas, né? Daí eu falei: eu precisava contar pra minha mãe primeiro, mas eu não vou aguentar. Aí eu chorei assim e falei: eu vou concorrer à rainha do Kerp. E assim, foi tipo mágico, sabe? A sensação de ser lembrada, de tipo, da visibilidade que ganha, pra mim sempre foi um sonho, né? Não sei pras meninas como é que foi, como é que chegou. Eu acredito que com certeza para muitas meninas é um sonho participar. E eu fico muito feliz desse convite ter chegado. Só do convite já ter chegado, assim, eu me sinto muito honrada. O convite chegou através dos meus pais, eles falaram com meus pais primeiro, meus pais chegaram lá em casa com isso pra mim. Mas eu tinha na minha cabeça que se esse convite aparecesse em algum momento, a resposta ia ser sim. Eu acho que é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo uma oportunidade também de desenvolvimento e de crescimento pra gente. E acho muito importante a gente participar dessa cultura que é tão importante pra todo o povo piratubense, pra toda a cidade, e levar isso pra frente também. Pra mim, na verdade, foi bem legal e não digo inesperado, porque como as meninas estavam falando, é uma coisa que a gente sempre sonha, a gente sempre tem uma esperança que aconteça, né? Mas eu me lembro, foi 15 de agosto, aniversário de Pira, eu tava lá na Mateada, almoçando, tava mexendo no celular, uma hora olhei no celular, um número desconhecido. Abri assim, André Tondim tinha me mandado mensagem: Maria Clara, boa tarde, tudo bem? Gostaríamos de convidar você para representar a gente, né, no Kerp Fest, resumindo bem a mensagem, né? E nossa, na hora ali, no início a gente não pode contar para ninguém, né, nos primeiros meses, até depois que divulga, claro, a gente pode comentar, mas tem que ser tudo muito secreto, né, muito sigiloso. Eu lembro que eu não podia falar para ninguém, eu tava ali com meus amigos, minha melhor amiga do lado, eu abaixei a cabeça e eu comecei a chorar. Porque é uma emoção muito grande, é uma coisa que a gente participa desde pequena, é uma coisa que a gente vai com a família, uma coisa que a gente vai com os amigos, e ainda mais participando com as meninas, né, que a gente se dá super bem, a gente gosta muito uma da outra, e sendo sucessora das meninas do ano passado, né, da Isa, da Sofia, da Vitória, que a gente se conhece também desde pequena, a gente é muito amiga. A Sofia, meu Deus do céu, a Sofia é uma das minhas melhores amigas, a gente tem foto junta no Kerp de pequena, então é uma emoção, assim, é uma experiência que eu acho que não tinha como ser mais perfeita. Foi uma alegria que não tem como descrever. Realmente é um sentimento que a gente não consegue explicar. O bacana é que já tá vindo de geração para geração, né? Sim, exatamente. Vocês já costumavam ir no Kerp também? Com certeza. Sim. Eu participei do grupo de dança Wasserland, né? Aí a gente fazia a abertura do Kerp, aí era sempre aquela tensão, assim. Aí a gente sempre assistia a escolha, né? Aí eu lembro que as meninas estavam lá de coque, maquiadas, lindas, maravilhosas. E eu, tipo, imaginava muito aquilo. Aí eu chegava em casa, às vezes, até comentei com a Maria esses dias, eu ia tomar banho, enchia o cabelo de shampoo, deixava lá os coques, né? Mas nunca imaginei que chegaria a minha hora, sabe? E quando eu chamei, voltou tudo aquilo, sabe? Aquele sensação de, tipo, de ver as meninas, aquele brilho no olhar, sabe? Nossa, é mágico, mágico.
Desde pequena a gente participa dessa cultura, né? A minha família, todo ano sempre participou. Eu tenho 2 primas que já concorreram. Uma delas ficou rainha e outra primeira princesa. Naquela época que ainda tinha primeira princesa, segunda princesa e Miss Simpatia. Então é algo que eu tenho desde criança. Que eu fui lá, torci pra elas e também nesse ano torcendo pra Isadora. Então é algo que sempre veio com a gente, é algo natural. Então é muito, muito gratificante, assim. Quando chega esse convite, a gente sabe que vai ser a nossa vez de estar do outro lado, né? Muito legal. E eu tenho certeza também, assim como as meninas estavam falando agora, né, de quando a gente vê as mais velhas, né, a gente fala, quando a gente era pequena, parar e pensar, e até isso eu tava pensando quando a gente respondeu aquela ficha, aquele questionário, o que é pra você ser a rainha, concorrer à rainha, né, do KERP 2024. A representatividade para as meninas menores, tipo, a gente vendo as meninas na nossa época e agora parar e pensar, poxa, as pequenas vão olhar pra gente do mesmo jeito, com o mesmo brilho que a gente olhava para as rainhas e para as princesas na nossa época. Então é uma emoção muito grande, porque é a mesma coisa que a gente, quando a gente era pequena, tipo, no fundamental, olhar pra galera que tava se formando, é um sentimento de, meu Deus, eu cresci. E agora é a minha vez, e chegou a nossa vez. E é uma alegria muito grande. De certa forma, é uma inspiração, né? Com certeza. Meu Deus do céu. A gente bate o olho e a gente pensa, meu Deus, tem uma coroa na minha cabeça. Eu tô aqui, eu tô brilhando e tá todo mundo olhando pra mim e eu não tinha como estar mais feliz. E como é que tá sendo esse bastidor aí pra vocês? Porque tem vestido, tem a make, né? Maquiagem aí. Sim. E como é que tá sendo? Vocês escolheram? Já tinham alguma coisa em mente depois que receberam o convite? Na verdade, não sei as meninas, mas eu nunca tinha me maquiado, nunca tinha me produzido, assim. Daí eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu falei com a Gabi, você faz teste? Daí ela falou, sim. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer, vamos marcar. Daí eu fui lá, me maquiei, me adorei. Tipo, testei os cabelos também, porque eu tenho um cabelo enorme, pesado. E daí, tipo, a gente vai dançar, a gente vai pular. Daí já fizemos os testes disso também. E nossa, maravilhoso. E tudo é mágico. É, tipo, a melhor sensação da minha vida. E eu não poderia estar mais feliz. Eu acho que muita gente não tem noção dos bastidores e de como começa muito mais cedo do que a gente espera. Então, eu acho que eu fui convidada ali por setembro. Em outubro eu já comecei meu discurso. Porque é todo um processo até você pesquisar e ter o conhecimento do que você vai colocar no discurso, né? São coisas sérias, então você tem que ter aquela responsabilidade de escrever coisas certas. E depois que você escreve o teu discurso, né, tem toda a parte de decorar. E não é só decorar, mas todo o ensaio depois, né? A gente tem que conseguir falar de uma maneira, se expressar de uma maneira certa. Então não é só falar, né? E a gente tem que entender também do que a gente tá falando. O vestido também, ali acho que no começo de novembro eu já mandei fazer, porque é cheio de detalhes, né? Então é algo que realmente demora muito tempo. E precisa de muito planejamento. Ele pode acontecer de tantas formas, são tantos detalhes que a gente pode mudar. Então é um passo a passo, assim, muito cheio de coisa que a maioria das pessoas não sabe, não tem esse conhecimento. E a gente só vai saber depois que a gente começa a participar mesmo, né? Ali a parte do vestido e da maquiagem também, nossa, é uma experiência que a gente para, a gente pensa, porque igual a gente estava conversando no dia, eu e as meninas, a gente começou a conversar bastante, eu acho que a partir ali do dia que a gente foi tirar as fotos para divulgação, né, a gente começou a ter bastante dessa interação, e daí a gente estava conversando muito disso, do vestido e tudo mais, e é uma experiência, é uma coisa que a gente não consegue descrever, uma coisa que a gente não pensa como é que vai ser antes, né, mas a questão do vestido. Nossa, fui no dia, passei semanas antes de ir na costureira desenhando, fui com meu vestido desenhado no PixArt. Tirei ali aqueles desenhos de croquis na internet, sabe, que tem de um bonequinho, daí fui lá, fiz vários desenhos. Aí a gente chega na costureira, conversa com ela, pensa nas melhores opções, começa a olhar tipos de tecido, tipos de renda, e daí parece que o sonho ele vai se tornando realidade, né? Então é uma coisa muito legal. E a questão da maquiagem também, na hora já que a gente pensou ali, com quem que vai fazer cabelo e maquiagem, já logo pensei na Gabi, porque até a minha maquiagem de formatura fiz com ela, quando eu fiz 15 anos, um book de fotos fiz com ela também, então não consegui pensar em outra pessoa, uma coisa muito legal, e logo a gente começa a salvar a ideia, né, porque apesar de ser um concurso e apesar de ser uma coisa que vai ter sim uma rainha, vai ter 2 princesas e uma rainha, né, a gente vai estar juntas, as 3, e a gente vai aproveitar tudo, todos os dias de programação, as 3 juntas. Então, apesar de ter uma vencedora, tudo aquilo vai ser vivido pelas 3. Então, é uma experiência que a gente não consegue nem descrever, porque vai ser tudo muito bom.
Acho que é algo que a gente já conversou muito também sobre isso. Que independente, a gente tá muito juntas. Então, claro, vai ter uma rainha, todas querem ganhar, eu acho que todas vão fazer o seu melhor. Mas independente, vai ser a mesma experiência. E como a Maria estava falando, eu acho que só a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas de Kerp é que a gente tem noção de que a gente tá participando mesmo. Porque quando a gente aceita o convite, tá, a gente aceitou. Mas aí quando as coisas começam a acontecer realmente, aí cai a ficha mesmo de que a gente vai participar disso. Então é muito, muito legal mesmo. O bacana é que vocês já têm mais ou menos um pessoal de confiança para poder estar fazendo desde maquiagem, cabelo. Sim. Ali e tal, e as roupas. E essas roupas, elas são feitas de acordo com o estilo que vocês querem? Como é que ela é desenvolvida? Vocês mesmos que escolhem tudo? A gente escolhe tudo, a gente escolhe desde cor, bordado, costura, o jeito que a gente quer. É tipo, tudo a gente que desenha mesmo. Que nem a Maria falou que ela desenhou no PixArt. Eu cheguei lá, eu vou fazer na Elo. Não sei aonde as meninas vão fazer bem certo. Mas eu falei assim, me dá um caderno e uma caneta que eu preciso desenhar. E deixei, tipo, fluir, assim. E é uma coisa que, tipo, sai lá de dentro, sabe? É muito natural e realmente é nosso. E claro, é a gente que chega com a ideia, geralmente, mas tem algumas coisas que são tradicionais, que a gente precisa seguir, né, no vestido. Mas quanto a isso, eu também cheguei ali com o meu vestido pronto e desenhado. Algumas coisas foram mudando, dependendo do tecido ali que tinha e tal. Mas é legal como a gente pode participar desse processo. E claro, se a gente tá vestido com algo que a gente gosta, do nosso gosto, vai ser muito melhor, né? Essa questão do vestido, eu acho muito legal, o trabalho do vestido. Porque, tipo assim, tudo no Kerp é muito questão de tradição. E a gente tem que honrar muito essa tradição, é uma tradição muito especial, que foi muito importante aqui pra cidade, muito importante até ali depois pro turismo, né? Pro desenvolvimento de Piratuba, como a capital turística do Alto Uruguai Catarinense, né? Foi muito importante pra gente. Então é muito questão de honrar essa tradição. E no vestido, além de todas essas características tradicionais que a Fernanda comentou também, a gente consegue colocar muito da nossa cara nele. Então isso eu acho muito legal. Tanto no vestido quanto no discurso. No discurso também, a gente tem que fazer ele todo regrado, ele é muito bem trabalhado. Tantos fatos históricos, coisas que a gente tem que colocar nele, que são muito importantes para ele ter conteúdo, né? Mas a gente também tem que colocar a nossa emoção e o nosso jeito nele. E isso também a gente consegue refletir muito no vestido, então eu acho muito legal. A gente consegue colocar a nossa carinha, eu acho isso um toque muito especial. É o tradicional do Kerp, mas também tem o nosso jeito, eu acho isso muito bom. Nessa pegada, então, de tradição, eu sei que vocês estão bem treinadas já. Como é que surgiu, então, o Kerp? Teve algum ano que não teve a edição? Como é que foi? Pelo que a gente pesquisou, tem várias vertentes, né? Então eu pensei, eu preciso pegar algo que eu realmente vou confiar. Aí o Aislan me emprestou esse livro do Cláudio Rogge, que é Piratuba, Terra Boa. Esse é o volume 1. Lá na parte 5 dele, ele conta um pouco da história do Kerp, né? Então ele diz que começou aqui em Piratuba em 1947, né? Mas como a gente tá na 110ª edição, se você for ver pelas contas, não bate um por ano, como é hoje em dia, né? Aí chegou o ano da pandemia, que também não teve, e a gente chegou à conclusão que teve anos que tiveram mais do que uma edição. Eu acho que ali, como a Emily começou falando, tem muitas vertentes, né? A gente tem várias versões do início do Kerp. Tanto nos livros, eu também tenho o livro do seu Cláudio Rogge em casa, e também documentários que a gente foi assistir, né? Pra se informar bem, pra não vir trazer informação errada pra vocês. Tem muitas versões diferentes, tanto da palavra Kerp, da tradução da palavra, quanto da origem em si. As duas versões que eu acredito que a gente mais tem informações que são mais comprovadas, né? Primeiramente, que foi uma festa em homenagem à inauguração da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Em vários municípios às vezes de igreja católica, igreja evangélica, igreja luterana, mas enfim, inauguração da igreja, aqui em Piratuba da igreja evangélica, né, se eu não me engano. E também uma festa de comemoração para os imigrantes depois das longas viagens de imigrantes que eles tiveram, né, muito precárias e muito difíceis para eles chegarem aqui no Brasil. Eu assistindo o documentário hoje à tarde, eu vi inclusive uma história de um grupo de imigrantes que vieram
viajando pro Brasil, eles chegaram na cidade de 2 irmãos e eles falaram, né? Eles fizeram como se fosse uma promessa. Se a gente conseguir chegar nesse país, a gente vai fazer uma festança. Chegaram aqui e fizeram. E dessas versões a gente vê saindo o Kerp, né? Então, apesar de não ter uma coisa bem certa, uma coisa definida, é mais ou menos isso que a gente se informa. Porque é uma tradição muito antiga, né? Então é difícil ter uma versão exata. Ah, foi isso. Mas são por esses motivos que a gente vê. Assim como a Maria falou, e também de acordo com o que eu pesquisei, os imigrantes vieram ali por volta de 1824, aqui para o Brasil, e foi justamente nesse mesmo ano que se iniciou o Kerp. Então, o primeiro baile de Kerp aconteceu em 1824, e foi justamente para reunir todos esses imigrantes que haviam vindo, principalmente aqui no sul do Brasil. Então, eles se reuniram nesse baile, então começou essa festividade da cultura alemã aqui no Brasil. Aqui em Piratuba, no início, era festejado lá no Clube União, né? Pelo que eu li, pelo que eu busquei, eles enfeitavam a cidade com folhas de palmeiras, né? Aí depois passou pro ginásio e agora é no centro de eventos. E também o pessoal, eu li um negócio muito importante que eu precisava falar, que era assim, ó. De tarde, eles iam lá na sexta-feira. Não, era no sábado, isso aí, no sábado. Aí eles iam lá e reservavam as mesas. Só que na época as crianças ficavam cuidando das mesas até de noite no baile. Aí, quando chegava o baile, as crianças não podiam participar, não podiam estar no salão de festa. Aí eles iam para um quartinho do lado, quando os pais não tinham com quem deixar, e deixavam as crianças dormindo no quartinho do lado do Clube União, para eles poderem festejar a noite inteira. E até é muito interessante falar também dessas histórias do Kerp, né? Porque como a Emily comentou no início, o primeiro baile de Kerp foi em 1947, né? Pelo menos aqui na cidade de Piratuba. Mas o turismo mesmo no Kerp, ele foi introduzido ali nas festanças a partir ali, mais ou menos em 1970, porque foi a partir daquela década, daqueles anos, que a cidade ela começou a ter um cunho turístico maior. Então, a partir daquele tempo, a gestão da época, eles começaram a colocar até, eu acho que naquela época era até 3 dias de Kerp, se não me engano, daí depois aumentou para 5. Daí incluíram os desfiles, incluíram a questão da realeza, incluíram mais a questão de comidas típicas, voltaram, porque muito se perde de tradição com o passar dos anos, né? A gente vê também muito, com o passar das gerações, que a questão de traje típico e tudo mais, das danças, a gente vai perdendo. Então, foi se voltando muito disso, os funcionários, por exemplo, dos hotéis, começando a usar os trajes típicos, né, nessa época. A partir ali, então, da década de 70, foi mais voltado pro Kerp o turismo, porque antes era muito mais família e realmente essa questão da comemoração dos imigrantes, né? E isso foi muito importante, porque o que o Kerp trouxe de avanço turístico para a cidade e de avanços em outras questões também que a gente sabe, nossa, a gente não tem nem noção, né? A gente não era vivo naquela época, mas hoje em dia a gente vê a influência que isso tem. A nossa cidade, ela é tão influenciada pela cultura germânica, não só pelos alemães, né? Também austríacos e tudo mais. Também ali a galera da cidade de Três Tilhas, que tem muita da cultura austríaca, né? Também na infraestrutura da cidade, comida, trajes. Então a gente vê muito disso e é uma coisa que foi muito bom que foi preservado, porque hoje em dia é muito importante pra gente. E eu acho que pra essa cultura ela ir pra frente também é muito importante a nossa participação. Eu acho que tá cada vez mais difícil achar pessoas que queiram se candidatar ao Kerp, meninas que queiram participar, porque é um desafio, realmente não é fácil. Mas eu acho que a gente participando, a gente também ajuda a levar essa cultura pra frente, né? E a valorizar ela realmente. Bacana, vocês começaram também dizendo que antigamente, lá no começo, ele era 3 dias, né? Hoje, atualmente, está com quantos dias? 9 dias. Começa na sexta-feira, à noite. É sempre no segundo domingo do mês de janeiro. Aqui em Piratuba é essa tradição. Tem outros lugares como lá em Barra do Tigre, que é sempre no primeiro. Aí eles fazem a contagem dos domingos, daí começa no segundo domingo, mas começa na sexta-feira, com a escolha da rainha, sangria do primeiro barril de chopp, e estende-se por mais 9 dias. Acaba no segundo sábado daí. E até nessa pegada que foi passando ali os anos, né, de tradição, o desfile não era desde o começo, então, ele foi inserido depois? Ele foi inserido depois, É porque o desfile hoje em dia a gente vê muito voltado pro turista, né? Até o Bruno, ele também trabalha no hotel, né? Pode falar. Os
carros alegóricos, até um tempo atrás, que era feito de caminhão, né? Eu achava muito... Era perigoso, mas eu achava muito legal. Nossa. Eu lembro que a gente participava com o Brasolim ali da estofaria. O Thiago também acho que já participou aqui, né? A gente trançava tudo de TNT. Ele tinha uma F1000 na época. Nossa, nós enchia de palmeira, flor de... Era muito legal. Sim, e ia pra avenida. Nossa, e era muito, muito mágico, assim, nossa, eu lembro como se fosse hoje. E daí depois passou a ser só caminhado, né? É, caminhado, e daí os hotéis, eles têm, o Hotel Tirolesa, ele tem o carrinho deles, né, que eles vão pedalando e tudo mais. O Caxias eu sei que tem a Tobata, então é muito legal, porque daí cada hotel vai com seus turistas, coloca suas roupas, faz as suas camisetas, a gente vai, nós e as meninas, né, as pequenas, as bandas de Kerp vão, outras bandas vêm também, então é muito legal. Porque como a gente estava comentando, foi uma festa que, com o passar do tempo, apesar de que em Piratuba ainda é uma festa muito familiar, e eu acho isso uma coisa muito legal, porque se manteve a tradição familiar do Kerp aqui em Piratuba, né? É muito voltada para o turista. Só que isso também trouxe uma parte muito boa do Kerp, a parte das brincadeiras, a parte dos desfiles, a parte da culinária. Eu acho isso uma coisa muito legal. A gente conseguiu fazer uma festa muito boa aqui. O bacana também do Kerp é que não é só, tipo, tem os desfiles, tem o baile, mas tem também uma pegada muito bacana que é a parte das gincanas, né? Vocês já estão com o braço forte pra rachar uma lenha lá? Conta aí pra nós um pouquinho. Eu acho que essas atividades, cada vez mais, elas estão acontecendo. No Kerp agora de 2024, ao longo de toda a semana de Kerp, vão acontecer ali na Rua dos Hotéis essas atividades, todos os dias, ali de tardezinha. Então, eu acho muito legal, muito bacana, até algo mais lúdico, né, e mais divertido. Então, eu acho bem legal. Sobre as gincanas, eu fiquei sabendo que agora o nome é Jogos Germânicos, né? Isso até me volta uma memória, porque minha mãe tinha uma loja ali do lado do Hotel Schaefer, que também acho que é alemão, e eu lembro que as lojas todas decoravam. Então, tem toda uma mobilidade ali, a galera se mobiliza para poder decorar, deixar enfeitado. E eu queria entender um pouquinho de vocês também sobre isso. O que vocês acham? A galera acho que tem que participar também, né? Não só o turista, mas também o pessoal da cidade, né? Sim, em época de Kerp, o pessoal da cidade mesmo, ele se empenha, porque, eles querem chamar atenção pro Kerp, né? Que nem lá na loja, a gente já tá bem preparado. O ano passado já decoramos bastante, já, antecipadas. E esse ano já estamos buscando mais novidade pra colocar também. Maria, tua mãe também tem loja. Como é que é lá? Tá decorado? Sim, meu Deus do céu. Olha, agora ainda tá decoração de Natal. Na verdade, eu não fui mais lá, porque daí com essas correrias todas agora eu tô bem focada no discurso. Mas a última vez que eu fui ainda tava decoração de Natal. Mas logo no início de janeiro, ali que passa o Natal, a gente já troca toda a decoração. Porque igual a gente tava conversando antes, a comunidade inteira ela é muito empenhada. Todo mundo, a gente tem uma divulgação do Kerp muito grande aqui na cidade. Porque como a gente disse antes, que a gente tava falando, né, de toda a parte de tradição, da programação do Kerp, é também uma festa, apesar do turístico, muito familiar. É uma festa muito tradicional aqui da cidade. Então, toda a comunidade, eu acho que a maioria dos piratubenses, eu não conheço um que não goste tanto assim do Kerp, que não ame como a gente ama, né? Então, toda essa questão da programação, até ali, antes a gente estava dando uma olhada, né? O encontro dos ex-atletas, por exemplo, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito voltada para a comunidade até aqui da cidade, né? Poxa, pensa que massa, era uma coisa que não tinha. Eu não me recordo quando foi, mas eu acho que foi ali. Entre 2005 e 2010 teve o primeiro encontro, se não me falha a memória. Eu posso estar falando uma informação errada, mas se não me falha a memória, foi o primeiro que teve. Então é uma coisa muito legal e que realmente foi uma coisa que foi voltada para a comunidade que foi feita, né? Eu acho muito massa. Mas o comércio, sim, o comércio ele fica todo decorado, fica todo enfeitado. É realmente uma coisa mágica. E eu acho que essa decoração que acontece por toda a cidade, tanto nas lojas como nas praças, ela, claro, que chama a atenção dos turistas, então tem como foco o turismo, mas também engloba toda a população da cidade também, né? Que vai lá e decora as suas lojas, seu comércio. E eu acho muito importante também a população daqui participar. A tradição alemã, ela faz parte das nossas origens, né? Das nossas raízes. Então eu acho muito importante a gente participar e valorizar ela. Também a gente tem o Kerp infantil, né, com a escolha da rainha e das princesas do Kerp, que também vai englobar, então, a população daqui. E eu acho muito importante, além dos turistas, claro, focar na gente também. Agora, vocês falando, me despertou a memória da época do Wasser, que a gente começava a se preparar em dezembro, as apresentações. Aí todo mundo ia atrás de vestido, além do grupo, né?
E daí a gente ia pras ruas, fazer divulgação, convidar o pessoal daqui também incentivava muito, aí a gente ia nos hotéis, dançava, aí chegava a parte das danças de integração, né, da famosa mareca, a parte da melô do rolo também, e daí a gente chamava o pessoal, até mesmo na rua lá, o pessoal daqui chegava e já ia dançar com a gente também, era uma alegria, era uma coisa assim que, tipo, a gente costuma dizer que é o carnaval do alemão, né, e é realmente isso, né, o pessoal se envolve e adora. Eu acho que é a melhor época do ano pro piratubense. E é uma coisa que a gente tem ali no grupo do Vasser, que eu participei também, é uma coisa que a gente tem desde pequeno, né? Nossa, desde a época, quantos anos atrás tinha o grupo, na época que o Olguinha ainda era professor também, né? Meu Deus do céu, faz tanto tempo. E não só com o grupo daqui, porque o KERP, ele é uma tradição de toda a nossa região, né? Então, os grupos ali, o grupo que tinha de Peritiba, ainda tem, né? O grupo de Peritiba, o grupo de Alto Bela Vista, grupos de toda a região, que é uma região que honra muito essa tradição, né? A tradição germânica. Então era muito legal as dancinhas de integração. Quando a gente tinha alguns eventos, a gente participava. Era tudo combinado, era tudo muito bonito. Ainda é tudo muito bonito, né? Ainda é muito lindo. Igual a Emily falou, dançar dentro dos hotéis. Quando a gente ia dentro do Vila, passar naqueles cantinhos lá na piscina, quase escorregar com o sapato. Era uma delícia. Então é uma época muito boa que a gente tem memórias muito boas. São coisas que a gente nunca vai esquecer. E como a gente estava falando, é uma tradição familiar, é uma coisa que tá no nosso sangue, né? A gente vive isso desde pequeno. São experiências que a gente tem e que fazem parte da nossa essência, né? E hoje a gente poder representar isso, acho que não tem preço. Continuando então sobre os desfiles, quantos vão ter durante esse período ali de KERP? 3 desfiles, né? A gente tem no primeiro sábado, né? Sábado, dia 13. Daí logo depois na quarta-feira daquela semana. E daí no último sábado a gente tem também. Então são 3 desfiles no total. Aí no domingo tem a caminhada musical também, que daí sai lá da Rua dos Hotéis e vai em direção ao centro de eventos. Daí também é uma espécie de desfile e é bem bacana, bem animado, o pessoal já chega com tudo no baile. E o bacana também é que também tem o baile para os idosos. Como eu falei, tem a parte infantil, né, onde as crianças participam, mas também tem ali na terça-feira o baile para os idosos. Então engloba toda a população, desde crianças até idosos. Isso é muito bacana. Então, aproveitando, estamos chegando no final e esse é o momento para vocês fazerem o merchan de vocês. Então, querem divulgar o perfil, divulgar onde pode comprar ingresso, como é que está sendo a divulgação, fiquem à vontade e façam o marketing de vocês. Se quiser começar, Emily, fica à vontade. Então, o KERP vai começar no dia 12 de janeiro e vai se estender até o dia 20. A gente teve a informação que em novembro os camarotes do sábado já foram todos esgotados. Então, quem quiser vir já se antecipa e compra o ingresso, porque olha, é imenso. Até a Lúcia estava falando pra gente antes ali, que no primeiro final de semana, né, os hotéis também já estão praticamente todos cheios. É uma festa que a gente tem, como a gente falou, o podcast inteiro, muito tradicional aqui em Piratuba. Então, para quem quiser participar, tem que se espertar, porque a gente vai fazer uma festança muito grande esse ano. E também, quem quiser acompanhar, a gente tem a programação aqui, também ela tá postada no Instagram, tanto no Instagram da Prefeitura, quanto no Instagram do Turismo. Então, para acompanhar as redes sociais, a gente vai estar postando coisas nossas também, divulgando o KERP. Então vai ser uma coisa muito legal e a gente quer todo mundo aqui participando junto com a gente, fazendo festa, tomando muito chopp e sendo muito feliz. Então se programem, venham pro KERP, não só os turistas, mas também os piratubenses, né? Se programem e participem, eu acho que vai ser muito legal e faz parte da cultura da nossa cidade. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados, para as convidadas, é sobre a comida. Como a gente sabe, né, que o KERP Fest tem os pratos que são típicos e tudo mais, hoje a gente preparou aqui um pratinho especial alemão germânico para vocês, que a gente ainda não sabe o nome, mas é germânico, que é com batata. Vocês aprovaram? Aprovadíssimo. Com certeza. Que batata recheada boa, viu? Meu Deus. Esse foi o Marlon que providenciou. Vou aproveitar então esse momento também para vocês divulgar as redes sociais de vocês, também da Prefeitura, do Turismo. Vamos começar aqui, Maria? Meu Instagram? Meu Instagram é Mamatz, MAHMATZ, meio difícil, mas então vocês já acham. E ali o da Prefeitura é turismo.piratuba, do turismo, né? E o da Prefeitura? Turismo.piratuba oficial. Prefeitura Piratuba para vocês seguirem e nos acompanharem. Meu Instagram é _Femolim com N no final. O meu Instagram é _Emily Daniele com 2 L's daí.
É isso aí, a gente quer agradecer aí por vocês terem aceitado vir aqui participar, explicar um pouquinho pra galera o que é toda essa imensidão do Kerp Fest, que é uma festa que já se arrasta há muitos anos. E, enfim, acho que é isso. Muito obrigado. Viva o Kerp e... Ai, Prosit! Agora!